Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesse dia 13/9 de 2020, vamos celebrar o 24º domingo do tempo comum. E a nossa cor litúrgica é verde, que quer dizer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e um tempo de esperança. Celebramos também, mais uma vez, o mês da Bíblia. A tradução do Antigo e do Novo Testamento que Jerônimo fez, esse trabalho ganhou o nome de Vulgata, que quer dizer em latim edição popular. O evangelho deste domingo é São Mateus 18, 21 a 35. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar-se o meu irmão se pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. E quando começou o acerto, levaram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que ele possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro então caiu aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida. Por que tu me suplicastes? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E assim, é assim que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, temos aí mais um domingo, mais um evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da salvação, né? Pedro então faz uma pergunta a Jesus, perguntando a Jesus se nós devemos perdoar os nossos irmãos, né?
7 vezes quando pecar contra nós? Jesus diz para ele, Jesus responde para ele, na verdade, eu te digo, não somente 7, mas 70 vezes 7. Meus irmãos e irmãs, o perdão é uma ação divina, uma ação de Deus. E em seguida ele conta uma parábola para Pedro, a qual nos mostra que o perdão, ou seja, para perdoar, não tem limite. Vejam bem que devemos viver a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Nós vamos, ao orar, pedimos perdão a Deus e falamos com Deus, né? Perdoai-nos assim como nós também vamos perdoar aqueles que nos ofendeu. Será que nós estamos vivendo esta oração? Vamos olhar direitinho, porque é preciso viver essa oração. Fácil? Não, não é fácil. Mas é preciso viver essa oração. Olha o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. No seu limite, já pouco antes de entregar o seu Espírito ao Pai, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Isso está em Lucas 23, 34. Jesus perdoa, né, aqueles que não precisamos comentar, que todo mundo sabe, fizeram o que fizeram com ele, até a morte de cruz, e ele perdoa. E nós precisamos aprender, tratar, perdoar, pagar o mal com o bem. Aí está o verdadeiro perdão, pagar o mal com o bem. Então, o que faz mal para nós, como o rancor, a raiva, né? Quando procuramos também vingar, né? Como tem uma lei, né? No Antigo Testamento, né? A lei de Talião, né? Então, olho por olho, dente por dente. Aí entra também a violência, né? Você vê que quando o amigo é perdoado lá pelo patrão, ele encontra um outro amigo dele, agarra, sufoca, né? Usa de violência para receber o que o amigo lhe deve. E isso são coisas que nos fazem muito mal, tanto para o físico quanto para o espírito. A raiva, o rancor, a mágoa, isso faz um mal para nós que nos leva mesmo até mesmo ficar doente, né? Então, é preciso saber perdoar, porque nós só temos a ganhar, não é? Porque o perdão vem de Deus, como eu já disse, é um ato divino, né? Aprender sempre a pagar o mal com o bem. E nosso Senhor Jesus Cristo, ainda diz para nós aqui, no finalzinho do Evangelho, né? Ele fala conosco, né? Que assim como o patrão mandou jogar o empregado
aos torturadores, é assim que o Pai Nosso que está no céu vai fazer aqueles que não aprendeu a perdoar os seus irmãos e irmãs. Então vamos, se nós temos esse tipo de problema em nossas vidas, vamos voltar atrás, vamos trabalhar isso, vamos invocar o Espírito Santo para que nos ajude a cometer, a fazer esse ato que vem do céu, esse ato divino. Não é muito fácil, mas o Evangelho está nos dizendo, é preciso viver a oração do Pai Nosso. É impressionante um outro levantamento que é feito aqui nesse Evangelho, que o empregado devia para o patrão, não é? Quase 174 toneladas de ouro, que é igual aos 10.000 talentos. E o que o amigo devia para o outro era mais ou menos 30 gramas de ouro. Ou seja, que valia 100 denários, né, que era o dinheiro deles. Então, meus irmãos, a gente vê, se você converter isso ao pecado, o empregado devia muito mais para o patrão do que o amiguinho dele devia para ele. E ele foi perdoado por um grande pecado, e o outro não quis perdoar por causa de uma coisa tão pequenina, tão mesquinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem todos na paz do Senhor, e um bom domingo a todos, e até o próximo encontro, se Deus quiser, se Deus permitir.